Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio Porto a Porto Importadora Fonte Life e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências. Carlos Eduardo, Simone Bueno e Thaís Luminski, muito obrigado pela participação de vocês no Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Na verdade, a gente não teve muita oportunidade de dar o melhor pela questão da tensão que foi criada, do clima. Porque é pouco tempo e os jurados pegam pesado. Conhecimento eu tinha, acabei ficando nervoso, enfim. Seja muito bem-vindo ao primeiro reality de sommeliers do Brasil. Eu sou Maicon Santini e estarei com vocês nos próximos episódios dessa disputa intensa que vai revelar quem será o grande vencedor do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do primeiro reality de sommeliers do Brasil, o Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Desafiantes, bem-vindos de volta. Agora é hora de testar o conhecimento e a precisão de vocês no universo das taças. E para isso nós temos um convidado muito especial, professor Alcioni Dumes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Sejam bem-vindos a esse episódio esse que vai testar de vocês o conhecimento de algo muito importante no mundo dos vinhos, as taças e como elas são usadas. Vocês sabem que o uso correto das taças influencia diretamente na percepção dos aromas e do paladar. E é isso que vai ser o teste com vocês. Então, desafiantes, preparem-se, porque vai ser um momento muito importante desse desafio. Vai começar mais uma prova do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. E eu pergunto para você aí de casa, você sabe para que serve cada uma dessas taças? Essa é a prova que os nossos desafiantes vão enfrentar agora. Eles terão até 10 minutos para descrever o uso de cada uma dessas taças nessa ordem apresentada para os jurados aqui presentes. A prova será executada em ordem alfabética e o primeiro candidato é Bruno Cias. Preparado, Bruno? Preparado. Então, taça número 1, eu usaria ela, recomendaria utilizar ela para vinhos do Porto. Segunda taça... Eu tive mais dificuldade nas taças de vinho doce, taças de licor, taças de vinho sauternes, porque nem sempre a gente tem essas taças no dia a dia. É uma taça que eu utilizaria para sauternes. Essa terceira taça, eu utilizaria para água. Geralmente a taça em restaurante é utilizada para água. A quarta taça é a taça Flute, usada para espumantes. Aqui temos uma das mais famosas do mundo, a taça Bordeaux, taça bordalesa, ótima para Cabernet Sauvignon, para vinhos tintos encorpados. Na taça 6, poderia ser utilizada para algum espumante também, em alguns casos em adaptação para drinks, para gin. A taça número 7, a minha favorita de utilizar, Borgonha, então uma taça fantástica para Pinot Noir, para vinhos da Borgonha, para Chardonnay. E a 8, a taça ISO, ela coloca todos os vinhos, as bebidas em uma situação de igualdade, para um julgamento mais técnico. Taça número 9 é uma taça de, eu diria que é de Pinot Noir, eu diria, não lembro se a marca aqui é Riedel, mas é uma taça mais bojuda. E a taça número 10 eu utilizaria para vinhos brancos. A gente pode utilizar brancos em outras taças, mas por ser uma taça menor, ela ajuda a conservar a temperatura. Muito obrigado pessoal. Com licença. Querendo ou não, nós trabalhamos com isso, mas isso é chocante quando tu vê um número grande, né, de 10 taças, né? Bom, o que nós temos aqui é uma taça usada para licores, né, diferenciados licores. Depois nós temos também uma taça muito usada para vinho do Porto. E essa taça nós podemos usar, por exemplo, para o botrytisado vinho Sauternes da França, né? Aqui nós temos uma taça para espumantes. Depois nós temos uma taça Bordeaux para vinhos tintos, né? Depois nós temos aqui uma taça um pouquinho mais baixa, com um bojo médio. Pode ser utilizada para vinhos brancos. E depois nós temos uma taça Borgonha, utilizada de forma geral para vinhos Pinot Noir também.
E a nossa clássica taça ISO, usada mundialmente para várias bebidas, não só o vinho, mas também degustação de outras bebidas alcoólicas, né? E aqui nós temos também uma taça, também utilizada para Pinot Noir, e a taça 10, uma taça para vinho branco. Primeira taça, taça de grappa. Segunda taça, vinho do Porto. Taça para Sauternes, Leite Harvest. Taça de número 4 para espumante. Uma taça de número 5 é uma taça Bordeaux. Taça de número 6, uma Borgonha. Essa número 6 é uma taça coringa, que ela tem um estilo muito peculiar, que é a Borgonha, só que ela é muito curta, ela é muito baixa. Taça de número 7, Borgonha. Taça de número 8, ISO. Taça de número 9, uma taça para Pinot Noir. Taça de número 10, branco universal. Eu retifico a 6 para drink. Bom, primeira taça a gente vê que é uma taça de licor. Segundo vinho, vinho do Porto ou até mesmo Jerez. A terceira taça, perdão, ela é a taça de espumante. Quarta taça também para espumantes, mas para espumantes mais leves, método moscatel ou até mesmo haste, ali nesse estilo vai se encaixar melhor nessa taça. Taça número 5 é a taça de bordaleza clássica, né? Foi bem desafiador, assim, lembrar de todas. Taça número 6, ela pode ser utilizada tanto para borgonhas brancos, o chardonnay, né? Uma taça um pouco mais aberta, bojuda, mas também pode ser utilizada para drinks, como a gin tônica, por exemplo, funciona muito bem. A número 7 é a taça Borgonha Tinto. A número 8 é a taça ISO, é a taça universal para degustações técnicas, é sempre a ISO que a gente usa. A taça número 9, mais bojudinha, é para Pinot Noir no geral, né? E a 10 seria a taça de vinho branco. Taça para vinhos licorosos. Eu entrei com um pouquinho de nervosismo e eu encontrei várias taças. Algumas delas eu conheço e já tenho aptidão, outras são um pouquinho mais excêntricas para mim. Taça para vinho do Porto e vinhos oxidativos, taça de Sauternes. Essa aqui é uma taça flute utilizada para champanhes e espumantes, embora hoje produtores e sommeliers indicam que a gente use taças universais ou taças no estilo balão. Aqui a gente vai ter uma taça do estilo Bordeaux. Aqui a gente vai ter uma taça, para mim é uma taça vintage do estilo champanhe, que hoje em dia é utilizada mais para drinks. Aqui a gente vai ter uma taça de Pinot Noir. Aqui a gente vai ter uma taça ISO. Aqui a gente vai ter uma taça Borgonha. E aqui a gente vai ter uma taça universal para vinhos brancos em geral, como Sauvignon Blanc, vinhos mais frescos. Taça 1 é para licor, pequena quantidade. Taça número 2 é uma taça de vinho madeira também, porque é mais alcoólico, tem para escapar dentro do nariz. A 4 a taça flute, ou pode ser a tulipa, perdão, a 4 é a tulipa. A 3 é uma taça também para espumante, uma taça clássica. 5 para Bordeaux, 7 para Pinot, 8 a taça ISO, 9 é Borgonha, 10 branco clássico. Acho que é isso. Confesso que o nervosismo bateu um pouquinho, mas acho que consegui identificar bem, falar para que servia, alguns nomes de cada uma, então acho que foi bem legal. A taça número 1, uma taça de vinho do Porto Tawny. A taça número 2 é uma taça também de vinho do Porto, mas mais utilizada para vinho do Porto Ruby, que é um estilo de vinho um pouco mais frutado, não oxidativo. A taça número 3 é uma taça de água. A taça número 4 é uma taça flute. A taça número 5, essa é uma taça Borgonha. A taça número 6 é uma taça coupé, eu acredito. A taça número 7, eu posso pular para a próxima taça e voltar na 7 depois? Então, a taça 7 para mim foi uma taça que eu fiquei bastante na dúvida no momento, acabei passando para as seguintes e voltei nela depois, mas mesmo assim ainda dei um palpite, porque realmente eu não estava convicto e não tenho certeza se acertei. A taça número 8 é uma taça ISO. A taça número 9, eu acredito que seja uma taça Bordeaux. A taça número 10 é uma taça de vinhos brancos. Voltando agora na taça 7, eu acredito que seja uma taça para Pinot Noir, uma taça específica para Pinot Noir. Licor, também utilizado para grappa, vinho do Porto, Sauternes
Aqui temos uma taça de espumante, taça Bordeaux, uma taça maior, taça Maria Antonieta, que também a gente pode usar e atualmente é muito utilizada para drinks. Aqui uma taça para Pinot Noir, taça ISO, uma taça universal, taça Borgonha e taça para vinho branco. Essas são as fáceis, né? A taça Bordeaux, a taça de vinho branco também, e tinha algumas que eu tive certa dificuldade, que é o caso da taça Borgonha, a taça que pode ser utilizada também para Pinot Noir. A taça de espumante também foi uma taça fácil, né? Que é aquela taça mais reta, assim, né? Onde a gente consegue observar mais as perlagens do espumante também. Número 1, então, é a taça para vinhos de sobremesa, de modo geral. A número 2, Porto Tawny Madeira. A número 3, champanhe. Ah, parece, tenho certeza, não tenho. Algumas eu tinha, algumas eu fui mais por parecer com as que a gente trabalha. Número 4, espumantes. Número 5, Bordeaux Supérieur. Número 6, Chardonnay. Número 7, Pinot Noir. Número 8 é a ISO, Standard, para degustação. A número 9, Borgonha. E a número 10, Brancos Rosés. A número 1, licores. 2, Porto. 3, Jerez. 4, espumantes. 5 é Bordeaux, para tintos mais encorpados. 6, espumantes mais encorpados também. 7, Pinot Noir. 8, ISO. 9, Borgonha e 10 para brancos e rosés. Eu quem agradeço. Muito obrigado, Thaís. Eu quem agradeço. Por favor, boa sorte. Lembrar tudo disso com nervosismo e câmeras foi bem difícil. E vamos para a segunda prova desse terceiro episódio. E ainda hoje, 3 desafiantes serão eliminados com base na somatória de todas as provas que você acompanhou até aqui, incluindo essa que você vai ver agora. Lembrando que o Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers vai premiar o segundo e terceiro lugar com um kit de vinhos selecionados da Porto a Porto, e o primeiro lugar, além de receber o título de melhor sommelier do sul do Brasil, vai ganhar uma experiência inesquecível na região de Mendoza, na Argentina, com direito a acompanhante. Chique demais, né? E para explicar como vai ser essa prova pra gente, professor Alcioni. Olá, desafiantes, como estão? Então agora nós vamos partir para aquilo que vocês mais conhecem, o serviço do vinho. E aqui vocês vão ser avaliados de acordo com um critério que nós escolhemos aqui. Vocês vão fazer o sorteio dessas fichas aqui, que é a ordem da sequência de vocês. E agora chegou a hora da verdade. Eles vão ter um envelope. Nesse envelope tem a forma que eles vão trabalhar na mesa. Eles vão ter 7 minutos para fazer o serviço do vinho. Candidato número 1, Bruno Cias. 6 taças vinho tinto. Com licença. A primeira taça seria adequada para água ou para vinho branco? Da esquerda ou da direita? A da sua direita. Aqui você... Eu utilizaria vinho branco aqui. Apesar que a taça maior sempre utilizaria água, então não é um exemplar que eu costumaria usar, mas nesse caso, para evitar distúrbios no exemplar, eu vou usar o tinto no meio, e aí os participantes, o próximo deveria seguir no serviço francês formal, utilizar a taça de água na esquerda e a de branco na direita. Algo importante falar também, que as pessoas têm muita dúvida sobre quem servir primeiro na hora do serviço de vinhos, a mulher ou o homem. E eu particularmente gosto muito de utilizar os padrões da Ásia. Eu particularmente uso o tempo de cronometrar o meu tempo de servida e sirvo sempre igual. Porque se tu cronometrar pela taça e alguém mudar a taça, tu perde a referência.
7 taças de vinho branco. Pelo padrão, a gente começa o serviço de mise en place, da esquerda para a direita, servindo a água, depois o tinto, depois o branco. A água seria a taça, inclusive aqui, que tem mais ml, né? Que é o que a gente deve consumir maior quantidade. Eu acho que foi a prova que eu fiz com mais tranquilidade até o momento. Cinco taças e vinho branco. Lucas, se o seu cliente estivesse sentado aí, é nesta ordem que você serviria? Na ordem do relógio, no caso, né? Da direita para a esquerda. Então, de cá para cá. Eu acho que, por um engano, comecei o serviço pelo lado anti-horário, né? Quando o correto é pelo horário, mas depois eu fiz a correção e servi normalmente, né? Por que você escolheu essa taça, Lucas? Porque numa montagem de mesa correta, geralmente a gente inicia com a taça de água, que é a mais à esquerda, a taça do meio geralmente a taça de vinho, da direita, e da direita geralmente a taça do vinho branco. Porque geralmente o vinho branco ele se serve gelado. Então, se você servir o vinho branco numa taça muito grande, até que você acabe de tomar, por exemplo, toda a taça, ele vai acabar esquentando. Foi. Ok. Bem, obrigado. 4 taças, vinho tinto. Então você abre um envelope, sai a quantidade de taças que você tem que servir. Por que você escolheu essa taça e a quantidade que você definiu de serviço? Nesse mise en place que nós temos dessa mesa, eu percebo que ele foi montado com a taça que está mais próxima da pessoa, o vinho branco, essa do meio, a do vinho tinto, e por último, a taça de água. 5 taças, vinho branco. Tem que fazer o serviço sem parar e responder as perguntas dos jurados, olhando para os jurados e olhando para a taça que você tem que servir. Licença, gente. A gente vai servir 3 taças de vinho tinto. 3 taças foi teoricamente simples, porque é um serviço que eu pratico sempre. Eu só queria deixar um recado para todos os profissionais de base, assim como eu. A grande vinda minha do programa era para poder representar uma gama de garçons, de profissionais, de comim. E, gente, existe dignidade, existe honra no que a gente faz. Maiores são aqueles que servem e acreditem no que a gente faz. Servir é muito digno e dentro desse ramo da gastronomia existe algo muito respeitoso, existe algo muito brilhante que às vezes a gente se esquece. Existe aquela frase, a gente serve e a gente não é servo, isso vem da Vida Bela. E depois que eu encontrei o vinho, a minha vida ganhou muito mais dignidade. E fica um recado e um abraço para todo mundo que está, até do restaurante onde eu trabalho, todo mundo que está trabalhando agora se esforçando.
E é isso, gente. Saúde e prosperidade e é um prazer mesmo estar aqui com vocês, tá? Parabéns. Obrigado. Fica com esse amor Parabéns. no coração Obrigado, que faz a diferença. Obrigado. É de coração mesmo, a gente faz porque ama. 2 taças de vinho branco. Marcelo, trabalha com serviço há tempo, né? Cerca de 5 anos. O que te levou a usar esse sentido de serviço? Tive que admitir a falha e continuar tentando contornar. É isso mesmo? Pensando bem agora, eu deveria ter feito o serviço no sentido horário e talvez não, pelo nervosismo, acabei fazendo no sentido contrário. 3 taças de vinho branco. Acredito que muitas vezes as pessoas deixam de tomar o vinho pensando que o vinho é para determinadas pessoas, para determinados momentos, mas acreditamos que não, né? E o que te levou a servir nesse sentido? Isto. Eu senti no sentido horário, né? Então eu iniciei com a primeira taça, segunda, terceira e pensando na... Você foi no horário, Marcelo? Isso, no horário. O relógio? Do relógio? Isso. No sentido horário, anti-horário, eu acabei me confundindo também, eu falei direita, né? Fui pela direita. Legal. Obrigada, Marcelo. Boa Obrigado. sorte. 8 taças, vinho tinto. Já estava me sentindo um pouco mais segura, porque eu trabalhei com isso um tempo, mas como todo desafio a gente fica um pouco apreensiva, mas eu acho que eu me saí bem dessa vez. A quantidade é justamente para a gente conseguir ter uma base de servir as 8 pessoas, e a taça do meio, por ela ser uma taça um pouco mais evidente, que eu acho que ela é mais, tem uma proposta a mais para tinto. Fui servir e pingou uma gota. E aí eu fiquei um pouco nervosa, porque é um erro, né? São 8 taças de vinho branco. E aqueles vinhos muito envelhecidos, você abre com esses saca-rolhas? Não, a gente utiliza o saca-rolha pinça, que é um pouquinho diferente, ele vem em duas etapas, né? E você acrescenta primeiro a parte espiral do saca-rolha e depois ele vem uma parte que é uma duplinha, tipo uma pincinha mesmo que você passa em volta da rolha e ela te auxilia a retirar o vinho, a rolha com mais facilidade, ela acaba não quebrando na maioria das vezes, né? Ou quando quebra, né? Ou quando quebra. Também é uma forma mais fácil de estar se retirando a rolha quebrada. E essa quantidade de vinho aí? Na minha visão, para o serviço de restaurante é a correta. Tu acha que vai dar essa garrafa para os 8? Eu acho que sim. E a quantidade que é colocada na taça, elas devem ser uniformes em todas as taças? Com certeza.
Eu gostei bastante do meu desempenho, achei que estava bem confiante, consegui desempenhar o papel perfeito, o vinho deu certinho para as 8 taças, foi bem gratificante, eu gostei bastante, estava bem legal mesmo. Bem, Sobrou ainda? Um restinho aí. Obrigado. Bom, vamos ver então quem será convidado a se sentar na mesa e seguir no Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Daisy, pode se sentar. João Vitor, pode se sentar. Eduardo, pode se sentar. Lipa. Lucas Juliana, pode se sentar. Bruno Cias, pode se sentar. Marcelo dos Santos, ocupe mais um lugar da mesa. Rosa, Thaíse, Lucas e Marcelo. Apenas um de vocês vai ocupar o último lugar que sobra na mesa e vai seguir no Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Rosa, esse lugar é seu. Estou orgulhoso de mim mesmo pela trajetória, estou orgulhoso de quem está ficando também. Fiz boas provas, consegui mostrar um pouco de quem eu sou, do meu perfil, do meu trabalho. Então eu saio com essa sensação de dever cumprido. Eu estou bem feliz e honrada por ter participado do reality até aqui e desejar boa sorte aos outros desafiantes. Parabéns, desafiantes! Até aqui não foi fácil e daqui pra frente vai ser mais difícil. Então eu desejo para vocês sorte, porque vem aí mais um episódio e novas provas do Desafio Sul Brasileiro de Sommeliers. Vejo vocês no próximo episódio. Desafio de Sommelier, só aqui, na Band. Patrocínio Porto a Porto Importadora Fonte Live e Lavie Cristal. Oferecimento Novo Soul Festival, o seu clube de experiências.